8,9% Antônio Roque Cittadini e com apenas 14 votos, 5,3% André Castro. A tal da oferta do $1 bilhão não colou. Eu já vim avisando vocês aqui que era carta fora do baralho, não havia a menor possibilidade. O André Castro até me surpreendeu quando disse que, pelas contas dele, ele estava eleito. É realmente ser muito otimista ou está completamente fora da realidade, ou então simplesmente está jogando palavras ao vento, enfim, para tentar de alguma maneira desestabilizar um cenário consolidado. 14 votos de 264 presentes hoje na reunião é realmente muito pouco. O André Castro, na minha opinião, ele não se coloca como um candidato para a próxima eleição. Tem muita gente, aliás, eu já falo sobre isso. Mas e na próxima eleição, quando tiver fiel torcedor? Não é bem assim, eu falo... Segura aí que eu vou falar sobre isso. Ainda teve um branco e nenhum voto nulo. Já para a vice-presidência do Conselho Deliberativo, Leonardo Pantaleão, 119 votos, 45% dos votos. Peterson Juan, 75 votos, 28,4%. Me chama a atenção, ficou longe do Pantaleão, mas 75 votos para o Peterson. Peterson, que significa o grupo do Augusto Melo, né? Mesmo depois de tudo que aconteceu, 75 votos, eu achei bastante coisa. E o Rodrigo Bittar, 64 votos, 24,2%. Aquilo que eu também adiantava aqui para vocês, o Rodrigo Bittar, ele tem o apoio da 82. E como eu venho falando aqui, o apoio da 82, ele te dá 25 votos da chapa, mais alguns outros votos aqui ou acolá, mas ele traz junto uma taxa de rejeição muito grande. Eu falei aqui, o Rodrigo Bittar ele tem o apoio da 82, mas ele vai ter muita dificuldade de conseguir mais apoios, independentemente de qual lado ele buscasse esses apoios. Seria muito difícil, porque ter o apoio da 82 é um problema. No caso do Osmar Stabile, é diferente. Ele teve o apoio da 82, mas ele tem lá o vice-presidente, que é da chapa 82, o Movimento Corinthians Grande, então era um apoio natural, diferentemente do que aconteceria com o Rodrigo Bittar, e isso se confirmou. Para a vice-presidência do Conselho ainda tivemos 4 votos em branco e 2 nulos. Enfim, a situação aconteceu exatamente como eu vinha trazendo aqui para vocês, explicando o cenário, tudo isso se confirmou e agora é isso. Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo, Leonardo Pantaleão, vice-presidente do Conselho Deliberativo e presidente da Comissão de Ética, eles vão até o final de 2026 desse jeito, e Osmar Stabile, presidente do clube, sem o seu primeiro vice, com o seu segundo vice, Armando Mendonça, eles vão até o final de 2026, 14 meses de gestão pela frente para dar continuidade aí nessa gestão interina que estava desde o afastamento de Augusto Melo. Essa é a situação. No pronunciamento que o Romeu Tuma Júnior deu após o pleito, que ocorreu tudo de maneira muito tranquila, o Romeu disse que o cronograma da reforma estatutária vai ser comentado na próxima semana. Então é importante a gente ter isso destacado aqui para a gente poder cobrar e não deixar isso passar. Então, passado tudo isso, o Romeu Tuma Júnior deixava muito claro, a reforma do estatuto parou por causa da situação do Augusto Melo. A situação do Augusto Melo agora está encerrada, né? Temos tudo definido, Augusto Melo foi afastado do Conselho, foi afastado definitivamente na Assembleia, tivemos a eleição direta e essa história agora está encerrada, né? Acabou o assunto Augusto Melo. Então agora, Romeu Tuma Júnior não tem mais nenhum problema para dar sequência na reforma estatutária. E ele hoje, no pronunciamento, garantiu que esse cronograma da reforma estatutária será discutido semana que vem e aberto, não sei se para uma entrevista, como é que vai funcionar, mas semana que vem deveremos ter então algum cronograma, alguma atualização dos próximos passos para a reforma estatutária. É um assunto importantíssimo que a gente tem que ficar de olho, que a gente tem que ficar em cima e que ele seja de fato a prioridade, como prometeu o Romeu Tuma Júnior. Agora, sobre a entrevista de Osmar Stabile. Vamos lá, entrevista de Osmar Stabile. Antes disso, já deixou seu like, já se inscreveu aqui? Se inscreve aqui na Salazar TV, não custa nada, muita informação. Aliás,
como eu disse aqui, quem estava de olho aqui na Salazar TV não está nem um pouco surpreso com os resultados dessa eleição. Sempre aqui é informação apurada, checada, sem sensacionalismo, com muitos detalhes para vocês. Então se inscreve aqui no canal, dá essa força, deixa o like também, que ajuda bastante. E vamos aqui falar sobre alguns tópicos os mais importantes da entrevista do Osmar Stabile. Primeiro de tudo, ele revelou que o assunto do Félix Torres na FIFA, né, sobre a dívida que o Corinthians tem com o Santos Laguna, é de 33 milhões e meio de reais, né? E ele falou uma coisa aqui interessante: o Corinthians tem que pagar 18% só de juros, né? Existe os juros, impostos e tudo mais, e ele falou em 18%. Isso daí dá um pouco mais de 6 milhões de reais. Olha que absurdo. Ou seja, a dívida que o Corinthians tem com o Santos Laguna está na casa dos 40 milhões de reais. 40 milhões de reais no Félix Torres. Impressionante. E é por isso que o Corinthians está com tanta dificuldade de fazer esse pagamento. O Corinthians ofereceu 70% desse valor à vista para parcelar o resto. O Santos Laguna até agora não se manifestou. O Corinthians, o Stabile, né, o Osmar Stabile, explicou que agora está na FIFA. Agora nem mais o Santos Laguna. Agora é a proposta. Já apresentamos 3 propostas para o Santos Laguna. Está aqui, essa. A gente precisa de uma resposta, a gente precisa de uma solução. É a FIFA quem vai se manifestar, porque o Santos Laguna não está muito disposto a conversar com o Corinthians. Que mais? Valor total. O valor total do Corinthians, com essas questões todas que estão na FIFA, segundo o Osmar Stabile, está na casa dos 120 milhões de reais. É um absurdo. Olha, depois falam da renovação e transparência, batem tanto na tecla e com razão, né? A renovação e transparência fez muita coisa boa, mas fez muita coisa ruim e é responsável de fato por essa dívida gigantesca que o Corinthians tem. Mas essa dívida foi construída muito por causa de ações como esta do Augusto Melo em 1 ano e meio. E aí o que me impressiona é isso. O que o Augusto Melo fez em 1 ano e meio é estarrecedor, porque a gente tem uma situação muito grave deixada pelas últimas gestões, mas nós estamos falando de 16 anos. E de repente, cara, o Augusto Melo, em 1 ano e meio, o que ele fez, se você medir proporcionalmente ao período, ao tempo, é assustador. Ele ia entregar o Corinthians numa situação assim muito mais absurda em relação à parte financeira e dívida do que a gente viu as últimas gestões fazerem somadas juntas em 16 anos. Porque Félix Torres, Rojas, Garro e Maicon, nós estamos falando de 4 situações, de 4 negociações feitas pela gestão Augusto Melo, que segundo Osmar Stabile, somando juros, impostos e tudo mais, e todos os casos que estão na FIFA porque o Augusto Melo não cumpriu com nada, nós estamos falando de 120 milhões de reais. Félix, Rojas, Garro e Maicon. Tá tudo lá na FIFA porque o Augusto Melo não cumpriu com nada do que fez, do que acordou, né, do que negociou, não cumpriu com nada, foi tudo para a FIFA e agora o Corinthians tem um pepino de 120 milhões para resolver a curto prazo, assim, ó. Não é tudo de uma vez, mas está tudo estourando. Então você negocia um aqui, negocia um ali, paga esse, negocia o outro, mas está tudo estourando agora. Vai tudo estourar agora em curto prazo. 120 milhões de reais. É inacreditável. Inacreditável. Corinthians com o Transferban, tudo mais. Ele explicou essa situação também. Fabinho Soldado, ele preferiu fazer elogios ao Fabinho Soldado nesse momento e disse que não terá o Corinthians ali um diretor estatutário neste primeiro momento, né? Bom, vamos aguardar. Além disso, Arnaldo Garcia, nome anunciado pelo Osmar Stabile como uma espécie de CEO da Neoquímica Arena, falou que esse CEO já está trabalhando, fazendo um trabalho de contenção de despesas, de estudos. Como que a gente pode gerir melhor a Arena? Como que a gente pode reduzir as despesas da Arena? Ele falou muito sobre o Corinthians ter aí uma taxa de 46% de custo na Neoquímica Arena em cima da receita que é recolhida com o faturamento dos jogos lá, né, da receita de bilheteria.
A média, segundo ele, está entre 33% e 38%, o Corinthians é 46%, o estádio é caro, a manutenção é cara, mas de que maneira pode reduzir isso, tudo mais. Enfim, este Arnaldo Garcia é o responsável por ir atrás disso. Também falou que um time modesto pode ser campeão, dando a entender que esqueçam grandes contratações. Falou que o Memphis quer ficar, que não deve sair e tudo mais. E no final, num pronunciamento ali do Ale, o presidente da Gaviões da Fiel, falando que não quer ninguém da renovação e transparência na gestão. O Osmar Stabile garantiu que não terá na gestão dele figurinhas carimbadas, né? Figura repetida, disse ele. Bom, isso aqui foi o que de mais importante falaram Romeu Thuma Júnior e Osmar Stabile, e os números, como eu passei para vocês, da eleição antes das entrevistas. Agora, vem comigo que agora eu vou de informação para vocês em cima de tudo isso aqui que a gente passou, em cima desse resumo todo. Tem muita informação de bastidor, de apuração da minha parte que eu quero passar aqui para vocês. Então, roda uma vinheta e bora lá. Bom, gente, vamos lá. Vou começar falando sobre Leonardo Pantaleão. Leonardo Pantaleão, novo vice-presidente do Conselho Deliberativo, vai assumir a Comissão de Ética. Lá ele tem 26 casos, porque a Comissão de Ética nunca trabalhou como deveria, nunca nos últimos anos trabalhou como deveria, a gente sabe muito bem disso. Tem caso lá de agora e tem caso lá muito antigo. Uma série de casos, 5 ou 6 casos do Augusto Melo, todos os outros 6 casos relacionados ao caso da Vaidbet, Rubão, Rosala, Armando e acho que o Perino também. Quem mais? Cara, enfim, são, além do Augusto Melo, outros 6 casos relacionados à Vaidbet. Enfim, são 26 casos ao todo que estão na Comissão de Ética e Disciplina. Tem agora caso do André Sanches, por causa do cartão corporativo. O que eu posso passar de informação para vocês? O Leonardo Pantaleão deve, pelo que eu tenho de apuração, terminar este mandato até o final de 2026 com a Comissão de Ética zerada, com todos os casos resolvidos. Essa é uma grande notícia para o Corinthians ser passado a limpo. A Comissão de Ética precisa trabalhar e nada pode ser engavetado nem ficar sobre a mesa. Leonardo Pantaleão assume com esta missão e, pelas minhas informações, com esta disposição de colocar tudo para andar. E como é que faz para dar tempo? Cara, é muito simples, né? O estatuto ele tem os seus prazos. Você convoca um caso X, delibera, são 5 dias, se eu não me engano, 10 dias, se eu não me engano, para a defesa se manifestar. Enfim, você tem os prazos para cumprir e você não precisa tratar um de cada vez. Como são 26, me parece, pelas informações que eu tenho, que Leonardo Pantaleão vai fazer uma convocação de diversos casos simultaneamente para que as pessoas envolvidas compareçam, apresentem e a Comissão de Ética trabalhe em cima desses casos. Ele vai ter que ali definir quem serão os relatores e tudo mais. Um exemplo que eu vou dar aqui. Rodrigo Bittar, ele tem um apoio muito forte da Chapa 82. Então, dificilmente ele vai ser um relator de algum caso das pessoas que estão inseridas dentro do movimento Corinthians Grande, que é a Chapa 82. O Pantaleão deve tomar este cuidado para não cometer nenhum conflito de interesse nessas situações. Por exemplo, o caso do André Sanches, não vai ter um relator, alguém ligado à Chapa da Renovação e Transparência que porventura esteja na Comissão de Ética. Eu nem sei se tem nesse momento. Então é isso. Leonardo Pantaleão deve deliberar de maneira simultânea sobre vários casos para iniciar esse processo de apuração com o objetivo de zerar a Comissão de Ética e Disciplina, os casos que lá estão relacionados ao Conselho Deliberativo. Temos casos aí do dia 31 de maio, o pessoal que invadiu, o pessoal que está suspenso provisoriamente, além do cartão corporativo do Andrés. Vamos ver se o Duílio vai para a Comissão de Ética ou não vai, porque por enquanto não tem nada do Duílio lá. Tem a questão do Ministério Público, que vai ser acompanhado de perto pelo Leonardo Pantaleão, porque o Ministério Público, as decisões e o que o Ministério Público revelar de repente pode influenciar na apuração da Comissão de Ética também. Lembrando que uma coisa não tem relação com a outra, né? Mesmo que não se identifique crime, as pessoas que estão na Comissão de Ética podem ser punidas ou até expulsas, dependendo do caso. Enfim, Leonardo Pantaleão assume com esta missão e com essa disposição até onde eu tenho informação. Então, aguardemos. Há muitos comentários
aqui nas redes sociais e tudo mais, entre os torcedores, sobre o caso do André Sanches. Me parece claro que o caso do André Sanches não vai correr diferente dos demais. Por ser o André Sanches, por ser um caso que veio à tona recentemente, por ser a questão do cartão corporativo, ao que me parece, será tratado de maneira igual aos demais, com os prazos, o período de defesa, enfim, todo o processo correndo naturalmente como todos os demais. Não vai ser algo separado, mais rápido ou mais lento, não vai passar à frente ou ficar para trás, vai seguir o rito conforme os outros enfim, ser tocado da mesma maneira pelo que eu apurei das informações. Então, eu acho que isso traz um pouco de uma sensação de isenção do Leonardo Pantaleão, ou seja, ele não vai engavetar. O caso do André Sanches irá sim ao plenário do Conselho Deliberativo para ser votado lá. Me parece muito claro que ele vai ter todo o espaço para se defender, as coisas vão andar e ele vai para plenário. Agora, querer que este caso seja, enfim, colocado à frente dos demais e receba um rigor a mais, como muita gente que não gosta do Andrés gostaria, me parece que isso não vai acontecer. Vai acontecer tudo da maneira como tem que ser para todo mundo, de maneira igualitária, e é dessa maneira que Leonardo Pantaleão muito provavelmente vai tocar todos os casos na Comissão de Ética e Disciplina. Além disso, é importante destacar que eu vi muita gente aí, umas postagens, principalmente sobre a milícia do Augusto Melo, aquela turma que defendeu demais, apoiou Augusto Melo até os dentes, e aí volta os seus canhões agora não, já tem um tempo, para Romeu Tuma Júnior e tudo mais. Você vê que os posts são repetitivos, sempre a mesma coisa, sempre a mesma história, sempre os mesmos alvos, sempre os mesmos perfis fazendo as mesmas postagens. Enfim, a coisa é muito óbvia, clara. Há um lado político nessa história, mas tudo bem, acho que faz parte. As pessoas, muitas vezes, fora do clube ali podem ter, ou dentro do clube podem ter os seus lados, mas um fato é que trouxeram uma fake news essa semana, para tentar de alguma maneira criticar o Leonardo Pantaleão, e eu não sei a que preço, a que custo ou por qual motivação, associar o Leonardo Pantaleão ao caso das notas frias. E aí eu trago aqui informação para vocês. É mentira. Leonardo Pantaleão nunca engavetou a história das notas frias. Muito pelo contrário. Leonardo Pantaleão, ele questionou, quando recebeu a demanda, ele questionou a diretoria financeira da época, para que a diretoria financeira da época se pronunciasse e, inclusive, enviasse a ele, ali no caso, um representante do departamento jurídico, os documentos para que ele pudesse tomar uma providência. E o Sidorf, no caso, até esqueci o nome do Sidorf, enfim, vocês sabem quem era o responsável pelo departamento financeiro da época, o gerente financeiro, ele respondeu o e-mail ao Pantaleão, isso já foi publicado, noticiado, eu acho que eu mesmo dei matéria disso, outros colegas também, ele responde ao Leonardo Pantaleão dizendo que as notas não haviam sido encontradas. Foi daí que começou a suspeita da subtração de notas, do furto de notas de documentos do clube. Enfim, a diretoria financeira da época, liderada pela gestão do Augusto Melo, respondeu ao diretor jurídico da época, Leonardo Pantaleão, que não tinha encontrado absolutamente nada, que não tinha nada ali. O próprio Macedo, quando soltou algumas notas, foi também ao clube e disse que no máximo recebeu algumas fotos. A diretoria financeira não conseguiu responder ao departamento jurídico nada sobre essas notas e o Leonardo Pantaleão ficou sem informações e também sem documentos para dar prosseguimento a qualquer atitude. Portanto, dizer que ele engavetou, que ele recebeu a denúncia e não tocou para frente e tal, é uma fake news gigantesca, porque foi o próprio departamento financeiro do Corinthians que respondeu de maneira oficial a ele que não tinha absolutamente nada para apresentar. Então, assim, é um absurdo, e aí eu prefiro trazer aqui informação para vocês em cima dessa história, e aí não é para desmentir ou para... Não, é só para trazer uma informação em cima de algo que está sendo reverberado e que não é verdade. Tá certo? Então é isso. Sobre Leonardo Pantaleão é isso, ele agora vai ter que apurar todos os casos. Olha que loucura, ele vai ter que apurar, por exemplo, o caso do Peterson. O Peterson está nessa história da invasão do dia 31, de algumas ações, muito provavelmente vai entrar
na comissão de ética. Enfim, Leonardo Pantaleão vai ser o responsável agora por tocar tudo isso aí. Leonardo Pantaleão, que antes de se tornar conselheiro agora pela primeira vez, não teve vida política no Corinthians alguma, né? Nunca fez parte da vida política do Corinthians, foi convidado, ele que é um advogado criminalista, ele foi convidado para fazer parte dessa vida política do Corinthians agora, na gestão Augusto Melo, então ele não tem nenhuma ligação com nenhum grupo do Corinthians até então. Tá certo? Bom, vamos falar agora então da diretoria do Corinthians, de Osmar Stabile, de algumas coisas que devem mudar e de outras coisas que ele não pôde falar na entrevista, mas que eu tenho detalhes aqui para vocês. Bom, gente, primeiro que Fabinho Soldado, quando ele fala nesse primeiro momento, né, fez ali alguns elogios ao Fabinho Soldado e fala no primeiro momento que não deve ter diretor estatutário. Vamos aguardar, aguardem, porque não é bem assim. Reparem que o Osmar Stabile, ele é um cara inteligente de perceber que ele precisa agir nos bastidores. Quem conhece o Osmar Stabile nos bastidores sabe muito bem que ele não é aquela calmaria toda que vocês veem na entrevista coletiva. O Osmar Stabile é um cara duro, é um cara firme, é um cara que, por exemplo, nas negociações é muito firme, muito duro, de voz elevada, né? Ali na entrevista ele é sempre muito inteligente, de manter o tom, se manter calmo, não ficar expondo ninguém, então ele fala ali, né, sem entrar em muitos detalhes o tempo inteiro. E lembra quando eu falei da história do Memphis? Não tem nenhum problema, vamos pagar, mas agora já está ali tentando fazer a negociação porque não tem dinheiro para pagar o que está devendo para o Memphis, como eu adiantei lá atrás. E agora o Fabinho Soldado, que está sendo muito pressionado e há um descontentamento de algumas atitudes, inclusive do Osmar Stabile, quando ele é questionado na coletiva, não, Fabinho está aqui e tal. E é isso, esse Osmar Stabile, que eu acho até inteligente nessa área, e ficar expondo e criando crime. Salve, torcedor do Corinthians, seja bem-vindo ao Corinthians Fanáticos, todos os dias conteúdo exclusivo do Corinthians pra vocês. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, assim você não perde nenhuma notícia do Timão. Corinthians que apresentou o novo presidente, o Osmar Stabile, né, venceu a eleição e agora é o novo presidente do Corinthians. Deixa a sua opinião, seu comentário, o que você achou aí desse novo presidente do Timão. Deus abençoe cada um de vocês, tamo junto, forte abraço e... vai, Corinthians!